Fala galera, meu nome é Rogério, bem-vindo ao canal Discutindo Tudo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho lá para as bandas do Paraguai, beleza? Vamos lá. Primeiro lugar, quando o pessoal fala que o Brasil é o país da piada pronta, a gente tem que admitir, tem que dar o braço a torcer que é verdade mesmo. O que acontece? O produtos do Paraguai, quando a gente chama um produto do Paraguai, a gente quer dizer que o produto é falsificado, né? A gente usa o termo Paraguai como um adjetivo para desqualificar um produto. Ah, isso daí todo mundo sabe. Então, o que a gente faz? Quando a gente compra um produto mais barato, a gente fala, esse daqui é do Paraguai. Nem sempre vem do Paraguai, mas se é falsificado, se não é um produto original, a gente costuma dizer que é um produto do Paraguai. E aí vai o Ronaldinho Gaúcho e tenta usar um passaporte falsificado aonde? No Paraguai. E lógico, foi pego. Então vamos lá, primeiro vamos entender isso daí. É, Ele não foi preso, tá, com um passaporte falso. É bom que fique claro isso daí. Ele foi preso com um passaporte original, porém esse passaporte original foi adulterado para que constasse os dados dele e do irmão dele. Então, estaríamos aí diante de um crime de falsidade ideológica, propriamente dito. Tá? Se fosse no Brasil, lá no Paraguai, eu não sei como que funciona. É, Outra coisa, o Ronaldinho, ele tem o passaporte brasileiro, que foi devolvido para ele já, e segundo algumas fontes, ele possui também um passaporte espanhol, da época que ele jogou no Barcelona. Eu não sei se essa informação de fato é verdade ou não, mas muitas informações têm, têm surgido na internet em relação a esse caso, e uma dessas informações é de que ele possui um passaporte espanhol. Pois bem, vamos começar lá no início. Ele teve um problema com um processo ambiental que ele respondeu. Numa das residências dele, ele construiu um tipo de um trapicho, que nada mais é do que um pier, num lago. E lá, como era uma área de preservação permanente, ele foi processado, foi autuado, o Ministério Público ofereceu denúncia e ele foi condenado. E aí ele foi condenado a pagar uma taxa, uma multa, acho que de 8,5 milhões. E ele não pagou. Aí a justiça mandou bloquear todos os bens dele. E aí quando bloquearam a conta corrente dele e do irmão dele, que o irmão dele está sempre envolvido junto, não encontraram nem R$ 25 nas contas dos dois. E aí a alegação deles à época é que o dinheiro dele ficava fora do país, tudo investido fora. Aí, depois disso, eles acabaram fazendo um acordo. Em setembro, acho que de 2019, eles fizeram um acordo para pagar 6 milhões. E, segundo informações, o passaporte foi devolvido para ele nessa ocasião. Outra coisa, para entrar no Paraguai, todo mundo sabe que não precisa de passaporte, apenas um RG. Por que o Ronaldinho usaria um passaporte falsificado, um passaporte adulterado? Não dá para entender. É, a gente sabe que nesse meio do futebol, futebol, cantores, políticos, essas pessoas que são muito influentes, que são muito conhecidas, que têm muito serviço, eles acabam contratando assessores para cuidar de tudo. Então você tem um assessor para cuidar da viagem, para cuidar da documentação disso, daquilo. Então pode ser que o despachante dele tenha oferecido esses documentos e ele de fato não sabia que se tratava de um documento falso. Se bem que é estranho. Você pega um documento, está escrito lá, naturalidade paraguaia, e nacionalidade paraguaia, o cara não vai achar estranho? Pô, ele não é paraguaio. Mas enfim, eles estão alegando que eles foram enganados. Esses passaportes e essas cédulas de identidade foram entregues para eles, para o Ronaldinho e para o irmão dele, por pelo empresário dele, Vilmonte Souza Lira. Acho que é isso, Vilmonte de Souza Lira. Ele que entregou. E inclusive esse cara já está preso, tá? Ele já foi preso. E o Ronaldinho estava indo lá para o Paraguai para participar de uma inauguração de um cassino, o lançamento de um livro e é, eventos de uma
eventos sociais de uma fundação lá, de uma pessoa chamada Dalia Lopes, tá? Foi para isso que ele viajou inicialmente para o Paraguai. Pelo menos essas são as informações oficiais. Porém, essa Dalia Lopes, ela já responde processo lá no Paraguai por evasão de divisa, que passa de 10 milhões de reais, e por contrabando. Então já é uma pessoa que já tem um histórico conturbado lá com a justiça paraguaia. A justiça diz que investigou ela e não achou nenhuma ligação do Ronaldinho Gaúcho, dela com o Ronaldinho Gaúcho ou o Assis, que é o irmão do Ronaldinho Gaúcho. Porém, o que aconteceu? O Ronaldinho chegou no Paraguai na quarta-feira, as autoridades perceberam que estava com passaporte falso, segundo as informações. Porém, para não causar um tumulto lá, a imigração deixou que o Ronaldinho e o irmão dele entrassem no país, pegou todas as informações e já oficiou a polícia deles lá, a polícia federal deles, para que fossem buscar, ou fossem no hotel tentar esclarecer esse problema. E aí foi feito isso. Acho que 8 horas depois que o Ronaldinho tinha chego no Paraguai, a polícia foi até o hotel para pedir esclarecimentos. Então, descobriu-se que tratava-se de documento adulterado e aí o Ronaldinho foi detido. Ele não foi preso, tá? Ele foi detido. E aí tem duas vertentes. Diz que tem algumas pessoas que dizem que o Ronaldinho foi proibido de deixar o país e ele tentou fugir. E aí a defesa do Ronaldinho alega que ele não tinha nenhuma restrição e então ele tentou vir embora para o Brasil. O Paraguai, a juíza paraguaia, o que ela fez? Ela determinou a prisão do Ronaldinho até que tudo fosse apurado, porque ela achou estranho uma pessoa apresentar um passaporte, sendo que não precisa de passaporte para ir para lá. Ela falou, pô, ele tá vindo para cá, não precisa de passaporte, mesmo assim ele apresentou um passaporte falso. Pera aí, vamos segurar o Ronaldinho, vamos segurar o Assis, vamos tentar entender o que aconteceu de fato, depois a gente libera ele. Por que a juíza lá determinou assim? Porque o Brasil ele não extradita cidadãos brasileiros. Ou seja, se você é um cidadão brasileiro e comete um crime lá fora e acaba voltando para o Brasil não vai te mandar para fora para cumprir. Você pode até ser condenado e cumprir a pena aqui no Brasil. Porém, você não vai ser deportado, você não vai ser extraditado para fora do país. E o Paraguai, a juíza, sabendo disso daí, falou, não, vamos segurar ele aqui, porque se ele for para o Brasil, talvez não aconteça nada, né? Não sei. Então segurou ele lá. Aí que começa o questionamento. Essa Dalia Lopes aí, ela tá foragida, tá? A justiça já determinou a prisão dela e ela fugiu. Escafedeu-se, ninguém mais acha ela. E o Ronaldinho Gaúcho, no ano passado, foi aberto um processo contra ele de uma pirâmide financeira. E as ações já tá em algo de 300 milhões de reais, tá? Então o Ronaldinho ele já está sofrendo um outro processo aqui no Brasil e na ordem de 300 milhões de reais. Aí eu pergunto, por que será que o cara vai para o Paraguai com passaporte falso? Será que ele já estava prevendo que ia dar algum problema para ele aqui no Brasil? Ele já queria fugir? Como alguns sites vêm vinculando? Eu acho que não, mas é estranho, né? Além disso, o Ronaldinho era embaixador do turismo no Brasil. Embora seja um cargo honorário, que não tenha nenhum tipo de vínculo com o governo, não recebe dinheiro do governo, é só um cargo simbólico. Pô, o cara é embaixador do turismo, né? É complicado, um cara que responde processo, que até pouco tempo atrás tinha um passaporte apreendido, teoricamente não poderia sair do Brasil, ser o embaixador do turismo. É uns negócios que não dá para entender, né? O Brasil é complicado. E eu assim, ele alega também que a documentação foi uma cortesia dessa Dalia Lopes, em nome do governo paraguaio. E segundo algumas fontes,
A hora que essa mulher aparecer e eles começarem a falar, porque o Ronaldinho não explicou até agora por que que ele usou passaporte falso. Dizem que a hora que essa mulher chegar e eles começarem a falar, diz que vai ter muita gente, muito peixe grande da justiça paraguaia se enrolando com essa história aí. É, alguma coisa além tem, né? Ele não simplesmente eles não pegaram um documento simplesmente adulterado por pegar. Deve ter algum caroço nesse angu aí. Novas informações devem surgir aí por esses dias aí. A gente deve ter surpresa. Beleza? Se gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se inscreve no canal. Ajuda a divulgar aí que o canal está começando agora. A gente precisa. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.